Bom dia, estamos entrando ao vivo, organizando a chegada da Patrícia, esperando as pessoas entrarem, porque hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Né? Muitas pessoas vêm nos perguntando, muitas pessoas nessa pandemia, nessa questão do isolamento, vieram a lidar com situações inesperadas, muitas vezes a gente, como a gente diz, a gente vai empurrando para baixo do tapete, né? E aí, quando... Ó, o pessoal tá entrando. Vamos lá, vamos esperar a convidada Patrícia entrar. Oi, Pati. Bom dia, tudo bem? Tudo. E aí o pessoal tá chegando. Como é que está aí em Videira o tempo? Tá bom? Choveu bastante essa noite, mas agora tá só nublado. E Então não tá. tá. Ó, aqui tá gostoso também, mas tá nublado. Enfim, é um prazer, né, darmos início a as nossas lives sobre ansiedade. A gente tá... queria também que tu te apresentasse primeiramente, né, para o pessoal que está chegando. Conta um pouquinho da tua Mas primeiro trajetória me para nós. apresento estabanada, já chutei o negócio. Isso é ansiedade Mas positiva. sim, sim. Fiz uma técnica de respiração antes de começar para Concentrar. tá tudo certo. Uhum. Eu sou a Então, Patrícia, professora de yoga há mais de 15 anos. Então, eu tenho ouvido muito aqui no estúdio reclamações de pessoas com transtorno de ansiedade já recorrente, mas principalmente agora durante a pandemia, né? Então, por isso que eu acho importante a gente abordar esse tema para as pessoas conseguirem identificar isso e procurar ajuda, né? com certeza. Então, quer explicar um pouquinho sobre a sincronicidade do 11-11? Porque muitas pessoas entraram em contato me perguntando por que esse horário, Rê? Por que esse horário? É muito bacana, né? A sincronicidade, ela vem através, ela considera as horas iguais, tipo 11, 11, 12, 12, como abertura de portais. E como eu sou muito ligada a essas coisas de... Para mim, tudo Energia. tem que ter um... né? Exatamente. Então, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? E desde o começo, a gente teve muita sintonia, né? Foi muito imediato, assim, o nosso reconhecimento, parecia que a gente já se conhecia. E no nosso trabalho, mesmo a gente morando longe, a gente mantém isso muito, muito forte. E no nosso trabalho, a gente está trabalhando, está em sincronicidade justamente porque a gente está trabalhando o nosso alinhamento de propósito, que é ajudar as pessoas com o nosso trabalho, é fazer com que elas se sintam melhores através do nosso trabalho. Então, eu achei que precisava ter um significado e as pessoas entenderem dessa forma também. Então tá. Então, né, já nos apresentamos, eu vou falar rapidinho, eu sou a Renata Reston, sou psicóloga e coach de realização pessoal e profissional, trabalho há quase 5 anos nesse formato online, tenho clientes nos mais diversos lugares do Brasil e, ultimamente, né, por tudo que nós estamos passando, realmente, assim, a demanda pela questão da ansiedade, de não estar sabendo lidar com situações das diversas formas, né, que cada um tá, como eu digo, a gente está sobre a mesma tempestade, porém em barcos separados, né. Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre ansiedade, né, sobre o quanto a gente também está aqui nesse momento ansiosa, né, e o quanto a ansiedade também tem o seu lado positivo, né, eu trabalho muito com a linha da psicologia positiva, então o quanto não só olhar para o lado negativo, mas sim fazer com que esses momentos que a gente, de desconforto, né, que a gente também pode viver de uma forma melhor, alinhando, né, a terapia convencional com as terapias alternativas, o yoga, outras técnicas que a gente vai trazer aqui. Então, assim, como que a gente pode identificar a ansiedade, né? As pessoas vêm nos perguntando, a queixa que vem chegando, insônia, taquicardia, sudorese, essas coisas, o pensamento mesmo acelerado, falta de objetividade. Então, assim,
tudo isso faz parte dos sintomas da ansiedade, né? E ela se caracteriza muito por essas questões físicas, a gente sente no corpo, né? Mas é difícil para as pessoas entenderem e trabalharem, né, sem um acompanhamento, o que desencadeia todos esses sintomas, que é a nossa mente, né? É como eu digo assim, a nossa mente ela é a nossa melhor amiga, mas ela também é a nossa pior inimiga, né? Porque tudo nasce dela. A gente cria todos os pensamentos, né? E a ansiedade nada mais é do que um pensamento, como eu digo, uma enxurrada de pensamentos desorganizados, né? Então, assim, uma das formas de identificar, né, a ansiedade todo mundo sofre, todo mundo tem ansiedade, né? O que diferencia é o grau, até que ponto ela te paralisa e até que ponto ela te impulsiona. Quer falar um pouquinho, Paty, na tua jornada aí? Pois é, eu sempre falo para os meus alunos que é preciso identificar. A primeira coisa é identificar se tu está numa crise. Feito isso, é meio caminho andado. Identificou que é uma crise, a segunda coisa é prestar atenção na respiração, né? A respiração, uma das primeiras coisas que uma pessoa que está numa crise tanto de ansiedade ou de síndrome do pânico é ficar com a respiração curta e ofegante, né? Então, cada vez ela vai se sufocando mais. E claro que a sensação de morte iminente é o que mais assusta e desespera as pessoas. Muita gente vive a vida tendo essas crises, né? Até que um belo dia reconhece que está atrapalhando a vida dela, porque isso acaba afetando vários aspectos, desde o profissional, com o relacionamento com as pessoas, enfim. Então, ela chega a um ponto que ela se incomoda e vai buscar ajuda, né? Reconhece que ela precisa de ajuda. Então, eu sempre digo, quando tu começa a fazer yoga, muitas vezes as pessoas me procuram e já passaram por várias outras técnicas, né? E chegam no yoga como se fosse a salvação. E é a primeira coisa que eu procuro desmistificar. Porque eu só consigo ajudar alguém se ela se ajudar, né? Porque aqui no estúdio é muito mais fácil, né? Tu ter alguém pedindo para tu corrigir a postura, focando na tua respiração, te lembrando o tempo todo disso. Mas a prática do yoga, ela começa a funcionar depois do estúdio, né? Quando tu começa a aplicar na tua vida, trazendo para o teu cotidiano e se beneficiando com isso, né? Então, a primeira coisa que eu peço, e isso a gente vai ter a ansiedade porque faz parte do ser humano, só que a gente precisa aprender a lidar com isso, Com né? certeza. Uhum. E a respiração é super importante. Então, sempre para e respira. Respira fundo, consciente, principalmente relaxa os ombros, porque a gente precisa da caixa torácica bem aberta, bem ampla, para respirar mais e melhor. Se tu fica contraído, a tua respiração ela fica reduzida. Então, por isso que no yoga a gente sempre bate na tecla da postura alinhada, justamente por isso, para a gente respirar mais e melhor, né? Então, isso é fundamental. E quando tu abre o peito, também, tu tem uma visão de mundo maior, mais positiva, tá, né? Uhum. Tu enfrenta o que for, né? Então tem todo um significado físico e emocional para cada exercício no yoga. Isso é verdade. A questão da postura é impressionante. Agora mesmo eu estava, porque né, eu estou cuidando, enfim, as pessoas escrevendo, mandando recado, e aí tu falou e eu fui me corrigir, e é impressionante porque te dá, como eu digo assim, é a postura do super-herói, né? Exatamente. Tu ver na linha do horizonte que te dá segurança. É justamente isso. Quando tu falou da respiração, e é uma coisa que eu trago muito e as pessoas parecem que, como eu digo assim, parece banal, mas não é. A questão da respiração, tu entrar em contato contigo, de tu saber identificar o que tu tá sentindo, né? É como eu digo, nós somos maiores que... A gente domina a nossa mente, não ela nos domina. Então, assim, tu desenvolver... Eu sempre digo para os meus clientes, pega papel e caneta e começa a identificar de onde que tá vindo.
Ah, mas eu não consigo. Joga no papel o que tu tá sentindo. Tô sentindo ódio, tô sentindo raiva, tô nervosa, tô tremendo, tô com a boca seca, meu coração tá acelerado. Começa a colocar no papel e começa a se perguntar, tá, por que que eu tô, entende? É um exercício de voltar, porque ao mesmo tempo que tu tá colocando no papel, tu tá trazendo para tua consciência. Né? Tu tá concretizando o que tu tá sentindo e aquilo, naquele momento, já vai amenizando. Porque a mente da gente, é como eu digo sempre, é que nem o guarda-roupa. Quanto mais roupa tu comprar, e se tu não fizer uma limpa, uma hora vai transbordar. Né? A gente tem que fazer uma limpa para colocar o novo. E o que é ansiedade? É uma enxurrada de pensamentos desorganizados, muitas vezes que a gente vem trazendo preocupação do dia a dia, cobrança, toda a questão familiar, né? Agora a gente perdeu o controle. Na verdade, a gente não tem o controle de nada, né? Mas a gente tem a falsa ideia de que a gente consegue controlar as coisas. Então, isso que a gente está passando agora como eu digo, é um ensinamento, é um momento da gente parar, da gente olhar, da gente se questionar o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar. Ansiedade é uma coisa que a gente tem todo dia. Hoje, vou confessar, hoje eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo eu não senti essa sensação de frio na barriga, de expectativa, né? Porque é uma coisa nova, né? A gente quer levar de uma forma leve, tranquila, tanto que a gente escolheu fazer uma coisa mais sucinta, mas é sair da nossa zona de conforto, né? É fazer algo diferente e assim, e aí eu estava aqui me preparando e fiquei pensando quanto tempo eu não senti esse frio na barriga, essa boca seca, vontade de fazer xixi, entende? Tudo isso o que é? Ansiedade. Sim. E ela podia muito bem me paralisar e eu dizer para a Paty, não vai dar. Mas não, eu transformo isso, porque todo mundo tem, eu tenho, a Paty tem, ninguém é imune. Agora, como administrar isso, né, no nosso dia a dia? Né? Eu já falei aqui do papel e da caneta, que é uma técnica que eu gosto muito. Né? Outra coisa que eu sempre digo para os meus clientes é tu ter eu chamo de âncora, né? É tu criar pode ser um anel, pode ser uma corrente, algum gesto, um toque no próprio corpo, que é reconhecer, né? Tu ter consciência daquele momento ali, tu apertar a mão, e aí a Paty pode nos... Mas são âncoras que tu cria para que tu volte para o presente, para o aqui e agora. Porque a ansiedade nada mais é do que uma projeção, né? De algo que a gente não tem controle. E tem pesquisas que dizem que 90% das coisas que a gente se preocupa não acontecem. Porque é pré-ocupação, né? Exatamente. Então eu volto de novo para a questão da respiração, porque é o seguinte, quando tu tá numa crise, qual é a primeira coisa? Tu chega no hospital, chega no pronto-socorro, a enfermeira, o próprio médico diz, para, respira, calma. A respiração é a única coisa, a única forma de aumentar a tua oxigenação no cérebro. Nenhum medicamento faz isso. Então, por mais simples que pareça a respiração, e a gente sabe que ela é fundamental, senão a gente morre, mas que ela funciona efetivamente nesse sentido, justamente por isso. Ela oxigena o cérebro e ela é capaz de mudar o nosso padrão vibracional. Então, daquele estado de angústia, de inquietude, tu vai literalmente acalmando e aquietando. Por isso que ela é tão importante e por isso que ela funciona. Tu quer nos dar uma técnica, Paty? Tu tem algo, ela tem algo secreto que ela vai revelar. Sim, no yoga, basicamente as respirações são feitas só pelo nariz, né? Uhum. Mas tem técnica que a gente usa a boca para soltar o ar, que é uma exceção. E é a que a gente vai fazer agora, que é a respiração do canudinho. Então, tu encaixa os ombros, deixa a coluna bem alinhada, pode fechar os olhos, que é uma maneira, é uma âncora, né? Fechar os olhos para se conectar, para se concentrar mais. Fecha os olhos, inspira pelo nariz, profundamente, e quando solta o ar, solta pela boca como se estivesse assoprando um canudinho. Faz várias vezes isso. Várias vezes, até se sentir cada vez melhor.
E a cada respiração, você vai perceber que esse canudinho está ficando mais comprido. Isso é sinal de que a tua capacidade respiratória está aumentando, está melhorando. E esse padrão vibracional está sendo modificado. Então, muitos me perguntam quantas respirações eu devo fazer até tu se sentir bem. Porque é diferente quando tu tá agora, como a gente está, que a gente está num bate-papo e tal, fazer essa técnica de quando tu tá numa crise, né? Então, para quem não é ansioso, faz 10 respirações, tá tudo certo. Para quem é ansioso, às vezes tem que fazer 30, 40, porque tu tá tão acelerado que tu precisa de mais. Então, eu prefiro não determinar um número, prefiro que você se perceba. Perceba quando está se sentindo melhor, aí é a hora de parar. Ótimo. Conseguiu perceber? Nossa, incrível. Eu faço, né? Eu comecei, a Paty me dá aula online e eu disse, amiga, preciso, agora chegou a nossa hora. E aí foi disso que surgiu a nossa ideia, né? De a gente fazer esse bate-papo online para levar para mais pessoas, para desmistificar mesmo, porque às vezes as pessoas se colocam numa posição assim, nossa, só eu sinto isso, ninguém mais sente. E não é, tá todo mundo passando por questões individuais, mas que levam todos para o mesmo caminho. E não tem mal nenhum em falar, muito pelo contrário. A gente tem que trazer cada vez mais, dividir, compartilhar, porque a gente se sente meio... só eu, né? As próprias redes sociais fazem isso, né? Com que, todo mundo, tá todo mundo bem. Porque, como eu digo, ninguém posta quando não tá legal. Então, assim, tudo isso gera ansiedade. Tem um filtrinho, com olheiras, né? Então, assim... E outra coisa que eu acho que é bem preocupante é a pessoa se colocar na posição de vítima e justificar suas atitudes, ou principalmente a falta delas, dizendo que é ansiosa. Não, mas eu sou ansiosa, não consigo fazer isso. Gente, tá na hora de mudar esse padrão. E a ansiedade, ela não... como é que eu posso explicar? Tu está ansiosa, tu não é ansiosa. Ela não te determina, ela não pode te determinar. Não pode deixar que isso te determine. Né? Tu tem que tomar as rédeas da tua vida, né? Isso é verdade. A gente tem o hábito de dizer que a gente é. Eu sou isso. Não, a gente está. Né? E uma coisa também que eu acho que é importante a gente trazer, que a ansiedade, ela num nível aumentado, né? Ela tem grandes possibilidades dela gerar a depressão, né? Elas caminham juntas. Então, assim, o quanto... Por quê? Porque tu cria uma expectativa, tu acaba te sentindo inferior, né? É como se tudo que tu pensasse não saísse do papel. E tudo isso, existem técnicas para que tu organize o teu pensamento, para que tu coloque objetividade, pequenas ações, né? A própria coach terapia a gente trabalha muito assim com essa questão, porque o que é a ansiedade? É uma projeção de algo que tu não tem controle, muitas vezes tu nem sabe se aquilo vai acontecer, e aí é a questão da importância do presente, né? Do viver o presente no presente. Né? A gente traz, por isso, a importância da respiração, da consciência respiratória, porque a gente sempre fala, se tu estiver fazendo uma aula de yoga e não estiver prestando atenção na tua respiração e na tua postura, tu está fazendo alongamento, tu está fazendo ginástica, qualquer outra coisa, menos yoga. Yoga é viver o momento presente. E a respiração te traz isso, a respiração consciente que faz viver aqui agora, perceber a tua evolução. E ela traz essa conexão que é tão importante, a gente está tão conectado com o externo, né, através da tecnologia, né, tudo a gente num clique resolve, e muitas vezes essas questões emocionais, a gente também busca fatores, tipo, muita gente compra demais, bebe demais, dorme demais, para fugir daquela realidade. E as respostas são todas na gente. Então, claro que dá medo, porque muitas vezes, se voltar para dentro, perceber quando o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso, qual é a raiz do problema,
parte do princípio de que tu tem que fazer uma mudança. E muitas vezes a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não quer mudar, né? Então, por isso que se torna difícil, né, para muitas pessoas. Mas é completamente possível a gente fazer isso acontecer, a gente determinar. E outra maneira que eu acho bem importante e simples também é criar mantras pessoais. Mantra curta, objetiva e no presente. Então, cria uma frase afirmativa, tipo, eu não posso ficar nervosa. Não, o cérebro não registra o não. Né? Exatamente. Ele transforma a tua frase numa afirmação. Então, eu posso ficar nervosa, e é tudo que eu não quero. Né? Então, eu posso formar a seguinte frase, eu me mantenho calma e consciente. E fica repetindo várias vezes até tu se convencer disso, né? E isso faz com que te impulsione para fazer o que precisa. E é aquela coisa também que a gente fala, né? Que a coragem não é a ausência do medo. Se der medo, vai com medo mesmo, né? A gente vive num mundo de adultos e que as coisas precisam ser feitas, né? A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que precisa também. Exatamente. Se fizer o que gosta, eu e a Renata trabalhamos com o que a gente gosta, melhor ainda. Mas a gente sabe que não é uma realidade da maioria, né? E precisa fazer, precisa enfrentar. Precisa mudar de carreira, se é o caso, né? Se vai te fazer feliz, sei lá, fazer qualquer outra coisa, corre atrás, toma as rédeas da tua situação, da tua vida e muda aquele padrão. Eu acho que tem muito essa questão também, Paty, assim, o yoga é algo para quem é zen, né? Não sei se isso já, com certeza já melhorou muito, mas eu me lembro, assim, quando surgiu mesmo, que era algo assim, era inalcançável, era algo assim, não, é só para quem vive no, né, o jargão, vive no outro mundo, é completamente, e não é. Eu sempre fui apaixonada, e agora mais ainda, porque a Paty está me ensinando muitas coisas que estão me ajudando muito. Eu mesmo, nessa questão do isolamento, meu sono mudou, alterou muito. Tanto a falta dele, quanto aquela sensação de cansaço, de acordar como se tu tivesse trabalhado, corrido a noite inteira. Esquecimento, né? Afeta a memória. Então, assim, foi conversando que a gente disse, não, então eu vou começar a fazer... Né? Vamos fazer assim, a gente faz o laboratório. Eu sempre gostei, então agora eu acho que chegou o momento. A gente faz, né? Eu começo a praticar, e aí a gente leva isso para as pessoas, para mostrar para elas que é um casamento perfeito, né? Como eu digo, é uma coisa que só traz benefício, né? Te dá essa consciência do presente, do aqui e agora, né? Da tua presença, do teu eu, né, do reconhecimento. Eu sempre uso uma técnica, né, que é se olhar no espelho 1 minuto, e as pessoas ficam, 1 minuto é muito rápido. Fica 1 minuto, mas te olhando, te percebendo. Sim. A gente não para fazer isso. E o que é queixa hoje? Parece que eu corro e não consigo fazer nada. Uhum. Então, assim, coloca objetivos, pequenos objetivos para o teu dia. Hoje eu preciso fazer, sei lá, assistir a live da parte da rede, depois eu vou fazer o almoço, depois eu vou organizar a cozinha, depois eu vou ler, depois eu vou fazer uma meditação. Enfim, começa a fazer e coloca num lugar visível e depois tu vai lá e começa a ticar. Porque quando chegar no final do dia, tu vai ver o quanto tu já fez. Sim. Quanto foi produtivo o teu dia, né? Produtivo, porque senão tu fica correndo, e tu acaba, chega no final do dia e parece que tu não fez nada. E agora com todo mundo em casa, né? Tem mais as questões da organização da casa, da rotina, porque agora a gente está convivendo mais com as pessoas, né? São coisas que nos tiram do eixo, porque a gente tem que acatar, a gente tem que ceder, a gente tem que cobrar. Então, é uma forma da gente se conhecer. Então, esse é o momento exato, que eu acho que o lado positivo dessa pandemia, como eu digo, é justamente esse.
não é só reclamar, é cuidar o que a gente olha na televisão, né? Eu mesmo passo dias sem olhar, quando eu olho assim, é só para me atualizar mesmo, porque se tu ficar te alimentando daquilo ali, tu adoece. É como eu digo, tu não vai pegar o corona, mas tu vai ficar depressiva, tu vai ter crise de ansiedade, tu vai desencadeando outras coisas, né? Sim. Então, assim, é cuidar a qualidade dos teus pensamentos e das tuas ações no teu dia a dia. Eu mesmo estou adorando essa história de ficar em casa, eu digo, nossa, eu estou produzindo tanto. Então, assim, é tu fazer como eu digo, do caos a oportunidade. Porque se tu ficar olhando só para o Exatamente. negativo, a tendência é que o negativo vai expandir muito. Ok, aconteceu um caso não tão legal, tá, tudo bem, vamos olhar para isso, vamos tentar ver o que de positivo a gente pode tirar desse momento, o que a gente pode aprender, o que a gente pode não aprender para não repetir, o que a gente pode melhorar. Então, assim, é bem isso, é tu sair da posição de espectadora para protagonista da tua história. Uhum. Né? Tem como fazer? Tem. E falando, assim, eu consegui identificar 3 pontos principais que fizeram com que aumentasse a ansiedade na quarentena. O primeiro deles é o que tu já falou antes, que a gente teve consciência de que não tem controle sobre nada. A gente tinha planejado 1000 coisas para 2020, achando que 2019 tinha sido terrível, então em 2020 a gente ia fazer e acontecer. Né? Muitos planos tiveram que ser adiados, outros a gente conseguiu modificar e adaptar, né? E outros foram cancelados, né? E a gente tem que trabalhar com isso, com o que dá para fazer agora, né? Sem lamentação. Se não baixa a nossa energia, baixa a nossa imunidade, daí a gente adoece. Pode não ser do corona, mas, né? Se entrega para uma realidade que a gente mesmo cria. A gente tem que criar oportunidade no caos, né? Olha nós aqui. Exatamente, foi de uma conversa que a gente disse, É importante ter essa consciência de que é preciso se adaptar, é preciso mudar. E o segundo ponto que eu consegui identificar é o medo da morte iminente. Né? Porque a gente olha as notícias, as pessoas estão morrendo, né? Então, e a gente fica em casa, fica conversando com as pessoas, nossa, aumentou o número aqui na nossa cidade e tal, e a tendência é aumentar, né? Porque agora nem chegou inverno ainda, né? Então, e como a gente vai lidar com isso? Claro que a gente sente tudo isso que está acontecendo, se compadece das pessoas, mas o que está acontecendo na minha casa, né? Como eu estou reagindo, como as pessoas que convivem comigo estão reagindo e como a gente pode mostrar para elas que se tiverem numa situação ruim, de que pode ser diferente, né? E o terceiro ponto que eu consegui identificar também foi que o coronavírus nos tirou da zona de conforto, obrigatoriamente. E se a gente não sair ainda, tá mais do que na hora, né? Porque esperar que a nossa vida volte ao normal, não vai voltar. Agora, a partir de agora é um novo normal. Já mudou muito. Então, a gente precisa tomar as rédeas mesmo e fazer o que é possível. Né? Criar as metas possíveis. E se reinventar. Que é o que a gente faz todos os dias, né? A gente se reinventa. Quando as pessoas dizem, então eu vou ter que começar tudo do zero. Ponto. Eu não vejo que seja do zero. É recomeçar. E recomeçar, tu já tem a tua bagagem, tu tem a tua experiência, tu tem a tua história. E faz dela a melhor versão que tu pode. Porque a pessoa mais, é como eu digo, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Se a gente não se cuidar, ninguém vai fazer, né? Ninguém faz. E a gente pode ajudar. Também da autorresponsabilidade, né? Muito. A gente vai falar isso na segunda live, ou na terceira, ou na quarta. A gente quer agradecer, né? Todo mundo que está aqui com a gente. Agradecer a Paty, né? Por essa ideia, né? Sempre inovando, sempre trazendo coisas para nos acalmar, para nos deixar no eixo.
na quarta que vem, 11h11, vamos fazer mais uma live. Tá? Se vocês tiverem perguntas, quiserem deixar alguma dúvida, pode deixar no direct meu, da Paty, nos escrever no WhatsApp, enfim, tá? Nas nossas redes sociais, porque a gente quer mesmo levar o que as pessoas, a gente quer ajudar as pessoas dentro do que realmente está sendo necessário nesse momento, tá? Então, assim, quero te agradecer, Paty, foi ótimo. Eu também. Agora eu já estou bem mais tranquila. Quero essa sensação mais vezes. Tá? Quem gostou pode curtir, comentar, compartilhar nas redes para que pessoas, né, que passem por isso tenham acesso a esse conteúdo para se sentir mais tranquilos e até para nos acompanhar nas redes para saber técnicas que a gente vai estar postando aí ao longo da semana. Tá bom? Uhum. Beijo, beijo, e beijo. Se vocês fizerem, a gente pode fazer outra live só para responder, né? Com certeza. Tá bom? Eu agradeço, um abraço para todo mundo. Fiquem bem e respirem com consciência. Isso aí. Beijo, beijo. Beijo.